Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje. Hoje foi um misto de estresse com sono. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal, Sincero Santos, tudo junto. Bom, gente, hoje é a análise pós-jogo de Santos 0, Blooming 0. Um jogo horroroso, mas algumas coisas que deram errado tem alguma explicação. Eu tenho que tomar um cuidado, assim, eu vou ser específico com alguns jogadores, outros já dá para falar um pouco melhor, por causa que alguns estão recebendo a sua primeira chance no profissional, tá certo? Mas agora, hoje era bom o Santos ter ganhado para acabar com uma sequência negativa de resultados. Hoje era bom o Santos ter ganhado para o Paulo Turra começar bem, mas infelizmente o Santos até mereceu ganhar. Dentro desse amistoso de luxo, o Santos mereceu ganhar. Só que agora a bola não entrou e também o seu Lucas Lima não entrou totalmente concentrado na partida e acabou perdendo o pênalti no último lance. Mas enfim, como não valia nada, a gente não ficou mega estressado. Só que a gente tem que pensar também que essa partida, se o Santos ganha, ele lucra 100 mil dólares, pelo que eu entendi. Então deixou de ganhar 500 mil. Parabéns aos envolvidos. Mas enfim, o retrato da partida de hoje é de como o clube está largado, não tem presidente, tanto no número de pessoas que foram no jogo, o público, e também o fato de não valer nada essa partida. Mostra como o Santos está largado e sem planejamento. Enfim, vamos para a partida. E eu começo com a escalação como sempre. Para mim, só dois jogadores que não me agradaram na escalação titular. É o Vladimir, apesar de ter ido bem, e eu vou explicar o porquê. Não me agradou por causa que, assim, eu preferia que desse chance para um dos três goleiros mais novos, Mazotti, Diógenes ou Breno, porque tá na hora da gente ver se tem algum potencial para ser um dia o reserva do João Paulo. O Vladimir é isso aí, gente. Hoje foi bem. Aí se jogar, por exemplo, no fim de semana, se acontecer alguma coisa, ele jogar, ele vai bem. Só que na sequência ele acaba não tendo essa regularidade. Por isso que eu sempre defendo chance aos mais novos. E outra coisa que não me agradou é o Camacho, por ser o Camacho, tá certo? Bom, em questão das trocas, ele até tirou parte desse time alternativo, colocou os titulares para tentar ganhar o jogo, para dar uma moral para a equipe. Mas quando a fase é ruim, a bola não entra, né? A única coisa que eu vou cobrar ele das trocas, ele poderia ter colocado o Patati, tá? E não colocou, não entendi o porquê. Enfim, vamos para a análise do primeiro e segundo tempo. O primeiro tempo, eu achei que foi um primeiro tempo ok. Eu achei que o Santos teve o controle do jogo, teve mais chances, teve a bola no pé, conseguiu construir jogadas, mas faltou capricho para abrir o placar. O que eu acho que faltou, que é normal, intensidade e entrosamento. Por mais que eles treinam junto, é o seguinte: treino é uma intensidade e uma forma. O jogo é outra. Então acho que o Santos, no primeiro tempo, não conseguiu abrir o placar por essa questão de falta de intensidade em alguns momentos e também falta de entrosamento. Beleza? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Só no finalzinho que o Santos sofreu um contra-ataque, foi o único risco que teve no primeiro tempo. Erro grotesco do Camacho, para variar. E o Santos teve o contra-ataque. Mas tirando isso, não sofreu riscos. No segundo tempo, volto a bater no erro do Santos do primeiro tempo. Faltou intensidade e faltou entrosamento. Só que o que aconteceu? Esses meninos que estão recebendo a primeira oportunidade, esses jogadores que não entram frequentemente, bateu ansiedade para conseguir o resultado positivo e agradar o novo técnico. E com isso, essa ansiedade misturada com a falta de entrosamento fez com que o Blooming melhorasse na partida, tivesse um pouco mais a bola e tivesse mais espaço. Então eu acho que o segundo tempo o Blooming foi um pouco melhor, só que a nossa sorte é que o Blooming falta muita qualidade, é um time bem fragilizado, tá certo? E essa Sul-Americana é pro Santos esquecer, cara. Foi uma das piores competições que eu vi o Santos jogando.
Essa Sul-Americana e os últimos Paulistões não dá, cara. Infelizmente. Bom, para encerrar jogador a jogador. Vladimir, bem, tá? Apesar de ter ido bem, já justifiquei aqui porque eu preferia um dos 3 goleiros mais novos. O Cadu fez uma partida razoável, acho que dá para ele ter algumas oportunidades no time principal, mas minutos, não titular. Luiz Felipe e Alex não foram tão exigidos para eu avaliar de uma forma bem específica. Eu só acho que são os zagueiros que mostram porque são reservas. O Luiz Felipe tomou uma bola nas costas no segundo tempo que quase foi gol. E o Alex tomou um amarelo desnecessário no primeiro tempo em um lance que não ia ter risco nenhum. Tá certo? Kevson foi o que mais me agradou e pela falta de opção tem que ser titular, principalmente no jogo de fim de semana. Camacho, péssimo, não preciso ficar me alongando aqui. Foi um dos poucos que entrou desconcentrado, achei que não estava interessado na partida e cometeu um erro grotesco que quase resultou em gol. O Sandri, eu gostei da partida do Sandri. Logo depois o Miguelito. Esse eu vou ter que criticar um pouco. Eu esperava mais dele na partida de hoje. Eu esperava mais dele nessa oportunidade. Daniel Ruiz também não foi bem. Barbosa, péssimo. O David, eu vou falar que foi razoável porque ele criou as principais oportunidades. Ele que sofreu o pênalti. Só que bateu ansiedade e precisa de mais capricho. Mas é questão da idade. Essa questão da ansiedade na frente do gol é questão da idade. Teve chances que ele criou de forma individual e teve chances que ele criou com, como eu vou dizer, com uma base coletiva. Só que faltou um pouco de calma na frente do goleiro. Mas como ele criou as principais chances do Santos, ele participou, eu vou falar que foi razoável. Acho que não esqueci ninguém. Olha, eu acho que eu pulei o Barbosa, mas se eu já falei... tudo bem, porque ele foi muito mal. Então, Barbosa, péssimo, ok? Dos que entraram, Lucas Lima, Mendonça, Fernandes, Soteldo, não agregaram em nada e foram mal. E o Lucas Lima ainda perdeu o pênalti. O Fernandes tá tão marcado que até uma falta que ele chuta só a bola, ele toma amarelo. E por fim, o Ed Carlos entrou ali no finalzinho, sem avaliação, fez uma falta desnecessária na minha visão, mas também não agregou muita coisa e nem prejudicou tanto. Se a falta que ele fez tivesse dado gol, eu poderia falar que foi mal. Mas como não resultou em nada, eu vou deixar ele sem avaliação. Bom, gente, então para encerrar o vídeo, repito, é uma Sul-Americana para esquecer. De verdade, eu nunca vi o Santos tão fraco assim em competições internacionais. Nem o ano que foi eliminado na primeira fase da Libertadores estava tão fraco assim. Porque quando pegou uma equipe boliviana em casa, fez 5-0. Então, o Santos hoje empata em casa. Eu sei que é a equipe reserva. Como eu falei, não vou massacrar todos os jogadores, mas prova que precisa de reforço de forma urgente. Beleza? Como eu falei, dá para você pegar aqui o Kevson, que dá para você aproveitar, o David Washington. Mas assim, e o Sandri que está recuperando a forma. Mas a maioria aqui, ou no máximo é reserva, ou não tem futebol para estar no Santos. O vídeo é esse aí. Tamo junto. Até a próxima. E sempre Santos.